TV Fortaleza, na Casa do Povo, a voz da cidadania. Meus cumprimentos aos telespectadores da TV Fortaleza, canal 6 da NET, canal 61.4 na TV digital, canal 361.4 na Sky. Sejam muito bem-vindos ao nosso programa. É uma satisfação tê-los como telespectadores. Este é o programa de número 111 da nossa série de entrevistas que nós estamos realizando com os principais profissionais, com os principais políticos e com os principais empresários do Ceará. Só senta nessa cadeira os vencedores, porque todos eles são vencedores da nossa promoção. No nosso programa, que tem o apoio cultural da New Land Veículos e da Unimed Fortaleza, hoje eu tenho a grande satisfação de receber um dos principais homenageados da nossa nova promoção. Promoção em que nós vamos homenagear os principais profissionais vocacionais do Ceará. Então eu tenho a grande satisfação de receber hoje o meu amigo Mano Alencar, este que é um dos maiores artistas plásticos do estado, e que juntamente com o Sérgio Esmeraldo, com o Valdones, com o Nonato Luiz, com o Lúcio Brasileiro, com o Fagner, com Norma Zélia, com Jacaúna, com o Lino Vila Ventura, serão homenageados num grande evento que nós faremos no Hotel Gran Marquise no dia 29 de maio. Mano, uma satisfação muito grande recebê-lo aqui no nosso programa. Eu queria que você inicialmente fizesse um resumo do seu currículo profissional e pessoal. Bom, prazer meu ter sido convidado para ver o seu programa e ainda mais para o seu próximo evento, que é o Destaque Vocacional do Ano. Fiquei super feliz. Bom, quanto ao meu currículo profissional, eu sou um artista autodidata e já estou há 35 anos, vou completar 35 anos de arte profissional. Eu não estudei, realmente, não fiz nenhum curso de História da Arte, nem de Belas Artes. Tudo foi uma coisa muito autodidata, muito intuitiva e fui batalhando, como todo artista faz no começo da carreira, com as dificuldades que a gente enfrenta. Você se enquadra exatamente nessa promoção nossa. A nossa ideia é exatamente essa. Homenagear aqueles caras que são vocacionados mesmo, que nunca estudaram para aquilo. Claro, assim. Isso é que é o importante, eu acho, em qualquer ser humano. Eu acho que todas as pessoas que têm vocação, elas são pessoas felizes, porque a coisa mais importante é você trabalhar com o que gosta, exatamente, fazer o que gosta. A gente só é feliz se fizer o que Eu, gosta. por exemplo, abandonei os estudos assim muito cedo. Já indo para a faculdade, no curso de arquitetura, já fui abandonando para fazer o que gostava, que era fazer minhas pinturas, minhas esculturas. E, é claro, muita dificuldade no começo, mas a partir do momento que você insiste naquilo e você acredita e você não desiste, você persiste, acaba tendo um resultado. E aí o resultado é o próprio currículo, é a própria técnica que você apura, a experiência de vida e como profissional, e aí chegam os resultados. Quer dizer que você chegou a iniciar o curso de arquitetura? Não, nem foi. Nem fez? Só no começo foi, eu já fui saindo. Ah, perfeito. Então eu fui logo fazer o que gostava, eu precisava, foi um momento da minha vida que eu tinha que decidir. Certo. E a coisa é forte, quem é artista sabe disso, é uma coisa torturante. Enquanto você não faz o que gosta e não parte para aquele caminho... Certo. Ô, Mano, você nasceu aonde? Olha, eu nasci em Juazeiro, do Norte, lá no Cariri, mas vivi muito pouquinho. Eu saí pequeno de lá para Sobral, certo. E meu pai era funcionário público e foi transferido para lá. E lá foi, digamos assim, a minha formação mais intelecto, né? O estudo, a convivência com pessoas mais interessantes e acesso a outro tipo de informação. Por Sobral ser uma cidade cultural, mas no sentido, digamos assim, com a influência, de certa forma, europeia, pelo porto de Camusim, por toda a influência do Dom José, com aquela coisa que estava perto do mar, de certa forma, diferentemente do Juazeiro, que o Juazeiro era mais uma coisa da cultura popular. Certo. Sobral tinha essa coisa da cultura europeia, e isso me deu acesso a livros certo.
informações ligadas à arte, foi muito bacana. Lá foi, digamos assim, o berço da minha parte mais de informação com a cultura didática e com os artistas renascentistas, né? O Certo. Juazeiro era muito pequeno, era mais uma coisa da cultura popular, das rezas, enfim. Quer dizer, então, que foi lá que você conheceu o Ferreira Gomes, porque você tem uma amizade muito antiga, principalmente com o Ciro, né? Foi desde Sim. esse tempo que você foi morar lá, do tempo ainda de Sim, jovem? são todos amigos de lá. E são pessoas assim que dão certo aí com sua promoção. São outros vencedores, vocacionados também, que saíram muito cedo de lá para batalhar com esse sangue político, né, que eles têm, e vocacionados mesmo, e estão aí brilhando, fazendo um trabalho muito bonito. Perfeito. Todos eles já foram homenageados nossos, não. O Cid já foi homenageado como prefeito, já foi homenageado como governador. O Ciro recebeu a primeira homenagem que o Ciro recebeu como político foi na nossa empresa, em 1989, quando ele assumiu a prefeitura de Fortaleza. O Ivo também foi homenageado nosso como deputado. Sem dúvida nenhuma, os Ferreira Gomes são pessoas vitoriosas, já foram todos nós homenageados, mas em outra promoção, na promoção dos políticos. As categorias diferentes. Essa agora é só dos profissionais vocacionais. Ô, mano, eu te pergunto, e quando foi que você começou a fazer os seus quadros, a fazer os seus trabalhos? Olha, todo mundo... Você era garotão ainda? Não, muito criança. Todo mundo fala essa coisa do dom, usa essa expressão. Não, é um dom, a gente nasceu com dom. E realmente é verdade, eu nasci com esse dom. Eu acho que qualquer pessoa que vai por qualquer categoria artística, ela tem que ter esse dom, seja na música, na dança, nas artes plásticas, nas artes cênicas. E eu venho de uma família humilde que realmente não tinha acesso a essa parte cultural artística, pelo menos do lado da informação. Certo. E tudo veio muito intuitivo, com as brincadeiras de criança, fazendo os primeiros carrinhos com lata de óleo, de cozinha, brincando de circo, fazendo as pequenas maquetes no dia de chuva, lá na rua, que não tinha calçamento, a gente fazia aquelas barragens. Aquilo tudo era uma maquete, era tudo coisas esculturais. Certo. Então, veio daí. No sertão, as minhas férias com meus avós, no sertão também brincava de fazer todas aquelas coisas e pintava com aqueles lápis de cor. Certo. Tinha o hábito de ficar mudando as cores das coisas, entende? Por exemplo, as galinhas eu retratava as galinhas de azul turquesa, certo, que não existe, por exemplo. Ah. Um porco, eu fazia um porco verde. Uma vaca, tinha uma vaca holandesa, que era marrom com branco e tinha preto com branco, mas aí eu botava cores diferentes. Certo. Então, essas foram as primeiras manifestações artísticas que surgiam espontaneamente de uma criança de 5, 6 anos. Né? Ah, beleza. O Mino esteve aqui a semana passada, nessa mesma cadeira que você está aí. Ele disse que o primeiro quadro dele, o primeiro trabalho dele, ele fez com 4 anos de idade. Né? Você foi também nessa faixa, 5, 6 anos, né? 5, 6 anos. Quando você começou a fazer os seus trabalhos. O Mino é porque o Mino é diferente, o Mino é um gênio, né? Você está falando de gênio, gênio é outra coisa. O Mino é absolutamente um dos artistas mais geniais que eu conheço na minha vida. Certo. Completos, assim, sabe? É um grande escultor, escreve muito bem, faz uns cartoons maravilhosos e faz umas telas também, um grande artista plástico, pinta muito. O Mino é genial, absolutamente. Sem dúvida. Mas você também, você está nesse time aí. Eu tô indo, estou na sombra dele. Eu disse aqui para o Mino que a única coisa que, por sinal, foi bom para nós foi ele ter permanecido aqui, porque o Mino era para ter ido embora para São Paulo. Ele tem uma característica legal, eu tenho isso do Mino, essa coisa um pouco bairrista. Eu saio, gosto de expor fora, isso é uma coisa que acho que é bacana para qualquer artista, para o currículo, inclusive, pela experiência que a gente adquire e também pela satisfação que a gente sente em levar o nosso trabalho para fora, porque a gente é muito bairrista e traz muito essa coisa do amor da terra, e a partir do momento que a gente joga isso no nosso trabalho, seja em qualquer categoria artística, você é reconhecido lá fora, porque principalmente as artes visuais, as artes plásticas. Certo. Porque as artes plásticas, você sabe que a Europa toda, parte dos Estados Unidos, tem essa coisa densa, fria, mórbida, assim, e o nosso trabalho é colorido. A gente vem da terra da luz, o amarelo é mais amarelo, o azul é mais azul, o verde é mais verde, tudo é muito aceso. Quando a gente leva isso lá para fora, faz um sucesso danado. Certo. Eu tenho tido sucesso nas minhas exposições fora do país por isso, por essa ousadia que a gente tem de trabalhar com as cores. E até uma coisa muito natural para a gente, é o nosso habitat. Certo. E isso mexe muito com o europeu, tá entendendo? Que tem aquela coisa fria, e isso é muito bacana. E o Mino
fez a mesma coisa quando leva para fora alguma coisa, mas ama a terra dele e ficou aqui. Perfeito. É como eu, saio e volto, porque a gente Perfeito. quando ama a terra da gente sabe como é que é. Mano, você lembra da primeira exposição que você fez dos seus trabalhos? Sim, claro, a primeira exposição... Você fez em Sobral ou aqui em Não, Fortaleza? a primeira exposição foi aqui no Centro Médico Cearense, no ano de 79, no 1979. Certo. E se chamava Choro das Folhas. Era uma exposição em bico de pena, eram 30 trabalhos em bico de pena, eram trabalhos que se enquadravam dentro de uma concepção surrealista, que era na época a minha cabeça de adolescente, de jovem, mas muito interessante, e que foi organizada pelo Aguiar Ramos, o presidente doutor Aguiar Ramos. na época e tal. E depois foi fazer a segunda no Ideal Clube, que foi com o apoio da dona Lindete Cisne também, enfim, que se chamou Sentimento em Olhos. Depois vieram sucessivas exposições, porque eu era um artista figurativo. E isso me ajudou muito também na época, porque até a minha própria cabeça, na época, era muito fechada para a arte conceitual, a arte abstrata, a arte contemporânea. E eu fazia um trabalho acadêmico na época. Apesar de ser autodidata, eu tinha um estudo pessoal, onde eu fazia um trabalho acadêmico e eu retratava muito os nus femininos. Questão de anatomia, perspectiva, volume. Certo. E os quadros, dentro dessa concepção surrealista, mas eram bastante figurativos. E isso agradou muito na época as pessoas e vieram os convites para expor em vários lugares. E eu continuei fazendo a pintura figurativa até mais ou menos os anos 80, o começo dos anos 80, 83, 84, eu comecei a romper com a figura e fazer um mergulho sofrido, doloroso, angustiante na abstração gestual. Certo. Que é um trabalho que, de certa forma, eu faço até hoje. O trabalho está mais para o lado de uma abstração, um expressionismo abstrato, mas no início ele tinha essa junção de figura com abstrato e foi uma coisa torturante para poder eu passar para esse outro lado, porque a nossa formação é assim, ser um bom pintor, pintar bem é você retratar bem uma coisa, onde na verdade não é necessariamente só isso. É importante que você tenha essa bagagem de formação acadêmica, que você saiba desenhar uma mão, um óculos, uma paisagem, tudo, mas quando o artista vai para uma abstração, é importante que ele tenha essa bagagem de desenhista, enfim, de fazer anatomia e tudo. Porque é difícil você ir para uma abstração, principalmente uma abstração radical, onde você não tem essas informações na sua cabeça, no seu cérebro, de domínio do desenho. Porque toda essa minha aparente loucura que está lá na minha tela, que parece mais ser uma coisa ciscada por uma criança, por trás daquilo tudo tem informações, são muito códigos e signos da minha cabeça que estão lá. Então, qualquer pessoa, mesmo desavisado, tendo um pouco de sensibilidade, vai perceber o equilíbrio, a distribuição das cores, a emoção no traço, a pincelada vigorosa, a força que está em cada pincelada, certo? Que você expressa ou da alegria ou da tristeza. Então é um estilo difícil, é um estilo que exige de você muita sinceridade, muita emoção. A matéria-prima é emoção. Se você não tem essa emoção, não vai pintar abstrato. Você vai fazer uma droga de trabalho. O abstrato é um trabalho que é para ser feito com essa intensidade de seja dor ou de alegria, mas que seja essa verdade. Certo. Ô, mano, nós vamos pedir um intervalo de 1 minuto e voltaremos em seguida. TV Fortaleza, na Casa do Povo, a voz da cidadania. Uma cidade melhor depende da participação de todos, principalmente a sua. Há 10 anos, o Congresso Nacional criou o Estatuto da Cidade. Essa lei garante a gestão democrática na elaboração e avaliação do plano diretor, peça fundamental para a construção de uma cidade mais justa, humana e solidária. Conheça o Estatuto e faça a sua parte. Estatuto da Cidade. Uma cidade melhor depende de cada um de nós. Era uma vez uma casca de banana.
Veio a reciclagem e a transformou em adubo, que vira produção agrícola e até energia. Você tem um papel importante nessa história. Coloque os restos de alimentos e outros materiais orgânicos no lixo úmido, separados dos papéis, vidros, metais, plásticos e de todo o lixo seco. Isso facilita o trabalho dos catadores, gera empregos e poupa recursos naturais. Mude de atitude, separe o lixo e acerte na lata. Governo Federal. Quando eu crescer, quero ser juiz. Quando eu crescer, quero ser promotor. Quando eu crescer, quero ser assistente social. A demora do processo de adoção pode marcar uma criança para sempre. Você pode mudar essa situação, mas tem que ser logo, porque crianças costumam crescer muito rápido. Quando eu crescer, eu quero ser feliz igual a você. Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. A cada 2 minutos, 5 mulheres são agredidas no Brasil. E de cada 100 mulheres assassinadas, 70 foram mortas por seus companheiros ou ex-companheiros. Mamãe! Violência contra a mulher é crime. Denuncie. O Ministério Público quer ajudar você. Ligue 180. Procure a promotoria de justiça mais próxima. Agora ficou mais rápido e prático entrar em contato com a Defensoria Pública. É só ligar para o Alô Defensoria 129, um serviço gratuito onde o cidadão tem um pré-atendimento e já é encaminhado diretamente ao núcleo de defensoria competente. Ligando para o 129, você pode obter informações sobre andamento de processo judicial, documentação para ingressar com processo e orientação jurídica. A ligação é totalmente grátis. O 129 é a Defensoria Pública cada vez mais próxima do cidadão, promovendo justiça e cidadania. A saúde do seu bebê merece todo cuidado. A lei garante um exame gratuito nos hospitais e maternidades para saber como está a audição dele. É o teste da orelhinha, um exame rápido e que não dói. Dê ouvidos ao direito do seu filho. Peça o teste da orelhinha. TV Fortaleza, na Casa do Povo, a voz da cidadania. Bem, meus amigos, nós voltamos hoje no programa de número 111 com o apoio cultural da Unimed Fortaleza e da New Land Veículos, conversando com outro ícone do Ceará, o Mano Alencar. Ele que será homenageado na nossa promoção dos principais profissionais vocacionais do Estado, no dia 29 de maio, num grande evento que faremos no Hotel Gran Marquise. Bem, Mano, e essa parte de escultura? Eu sei que também você, além de pintor, você é escultor. Quando foi que você começou a fazer esses trabalhos de escultura? Olha, já faz bastante tempo. E essas coisas, todas essas coisas das artes visuais, essas categorias, elas são, de certa forma, interligadas, né? Por exemplo, uma escultura não é nada mais também do que um quadro, digamos assim, tridimensional. Isso, exatamente. Então, não foi uma coisa muito difícil. Eu já estou fazendo escultura há bastante tempo, há mais de 20 anos. Tenho algumas esculturas espalhadas na cidade, algumas obras públicas e em condomínios. Eu trabalho muito com ferro, porque é o aço, e são trabalhos um pouco abstratos, alguns outros mais geométricos. Mas é uma coisa interessante, não tem nenhuma dificuldade. Agora, recentemente, fiz uma que tem uma conotação um pouco mais abstrata, mas também em ferro, retorcido, para dar essa ideia de leveza, né? Certo, certo. Mano, eu te pergunto, quais foram, eu sei que para você não é muito fácil talvez recordar, mas recorde os principais trabalhos já desenvolvidos por você, tanto na área da escultura, como na área da pintura. Olha, Roberto, eu tive a felicidade digamos assim, de ter sido um pouco irresponsável, no bom sentido, com a questão da minha arte no começo, de me lançar, né? Então, que é uma irresponsabilidade santa, que todo artista tem que ter, a gente tem que fazer. Ter coragem de fazer, de ir, de se jogar. Isso. Depois o tempo julga. Então, eu fui um dos primeiros artistas plásticos cearenses digamos assim, a ser, de certa forma, multimídia, mesmo sem saber
e sem usar a expressão dessa palavra, o que era. Nessa época ninguém falava isso e nem falava também na palavra marketing e tal. E eu, por esse desejo, digamos assim, ingênuo de querer expressar todo o meu talento, eu fiz simultaneamente muitas coisas. As esculturas, eu escrevi livros, eu compus canções e fiz exposições de pintura. Então isso foi uma coisa muito boa, porque tudo isso é muito verdadeiro dentro de mim. E depois o tempo foi passando, claro, obviamente vieram as críticas, os incômodos e tal, mas hoje o resultado disso aí tá bombando, que é exatamente o que todo artista tem que fazer, é ousar, ter coragem de botar para fora. Sem dúvida. Entende? Então, eu publiquei 4 livros de prosa poética e poesia intimista. Estou terminando outro, que é o Amigo do Profeta, está para acabar, o 5º. Compus algumas canções que foram transformadas num CD, que esse CD ele foi gravado por pessoas da nova geração na época, que é o Davi Duarte, o Marcos Brito, o Peninha, enfim, vários artistas, o Edmar Gonçalves, a Naira Costa e tal. Mas sem nenhuma pretensão, jamais, como compositor, mas essa coisa que o artista tem que fazer. O artista tem que fazer tudo. Perfeito. Tudo que é arte, se for verdade, você tem que fazer. Agora, claro, as artes plásticas é o que predomina, porque é a coisa que eu tenho maior propriedade de fazer, o que eu gosto mais, e é o que me sustenta. Quer dizer, eu sobrevivo de artes, né? De artes plásticas. Isso é uma coisa, fiz um nome, fiz um currículo. Então isso é uma coisa muito bacana para o artista, chegar a esse ponto, né? De você construir toda uma carreira e não desistir em cima daquilo que você acredita. Quantos quadros, mais ou menos, você tem ideia de quantos quadros? Não tenho ideia, não tenho ideia. Mesmo somando por exposições, mas eu trabalho bastante, são quase 35 anos de pintura, e tem muita coisa lá fora, principalmente na Itália, e agora na Argentina. Então tem muita coisa, né? Tem muita coisa, principalmente em Fortaleza, é claro. Porque são várias fases, né? Mas eu não tenho ideia, não. A escultura podia até tentar fazer uma tentativa aqui de dar um número, porque faz menos tempo, mas os quadros não. E exposições, então você realizou já muitas exposições fora do Brasil também? Sim. Você falou Brasil, Itália, fiz. Na Itália fiz 2, fiz mais 2 em Paris, fiz uma na Argentina, fiz uma em Madrid, fiz 2 nos Estados Unidos, uma em Nova York, uma em Miami. Fiz... aonde mais? Bom, aí aqui no Brasil, em vários lugares, mas eu devo estar esquecendo algum outro canto aí. Sim, fiz em Cuba, em Havana, recentemente. Beleza. E quero sempre fazer assim, gosto de sempre fazer uma exposição, 2 uma lá fora, passo um ano, faço 2 aqui, passo mais um ano, faço outra lá fora. Isso é legal, tanto para a minha experiência do que eu capto de lá, que as coisas que eu levo, né? Esse intercâmbio pessoal. E o Rio e São Paulo, você também fez? Também no Rio, fiz algumas no Rio individual, na Galeria Espátula, lá no Leme, fiz no Fuer do Otom, em Copacabana, e fiz numa outra... Fiz 3 ou 4 no Rio, agora não me veio de cabeça exatamente o local. Certo. Quer dizer, então, que você é mais um dos nossos artistas... Portugal, esqueci também. Portugal também, Portugal fiz 3. Beleza. Quer dizer, você é mais de um artista nosso aqui, cearense, que também resolveu permanecer aqui. Né? Embora com trabalhos fora, né? Mas também como o Mino resolveu permanecer. No meu caso é uma coisa mais séria, né? Porque é mais uma coisa vital. Certo. Eu sou dependente mesmo, tipo assim, eu não consigo ficar sem a Praia do Futuro muito tempo, sem Jericoacoara, sem Fortaleza, sem a Praia de Iracema, senão eu fico doente. É uma coisa fisiológica. Eu não passo mais do que 30 dias fora, já fico doente, eu fico sentindo uma necessidade, tudo em mim conspira para que eu fique doente, aí eu tenho que voltar. Então, já é uma coisa vital mesmo, então não conseguiria. Quer dizer que você tem uma fortaletite, né? Tenho aguda às vezes, então eu não posso, de jeito nenhum. Que beleza. Você gosta de Fortaleza, depende de Fortaleza, se sente feliz em Fortaleza. Muito. Fortaleza é uma cidade internacional, né? Uma cidade clara, iluminada, as pessoas são de um coração imenso. Eu me sinto, não sei descrever, uma coisa de uma maravilha. Fortaleza é uma luz da maravilha na minha vida, né? Beleza, sem dúvida. Sou apaixonado, arriado os 4 pneus pelo Ceará, né? E Fortaleza, porra, é um encanto. Beleza. Irmão, me diga uma coisa, e para o futuro, você está planejando e tem algum projeto assim? Olha, o futuro, eu sempre pergunto, na verdade, o que é que o futuro tem planejado para mim, de planos para mim.
Eu não tenho muito planos para o futuro, assim, eu fico sempre... Você vive muito presente. Não dessa forma assim muito intensa, de como se fosse não tivesse amanhã. Porque também nem existe futuro, nem existe passado, existe só o presente. Você é muito jovem também, você tem um futuro ainda pela frente, brilhante. Então, mas eu fico assim sempre dependendo dessa coisa que a gente leva, porque tem essa coisa das escolhas, do livre-arbítrio, dos planos, mas isso tudo eu acho que existe para nos confundir. Na verdade, parece que a gente comanda, mas a gente não comanda muitas coisas não, sabe? É tudo uma ilusão. Não porque você tem um livre-arbítrio, não porque você tem as suas escolhas. Isso aí é uma coisa delicada de se compreender, porque quando você vê, você está no outro canto, está com outra pessoa, as coisas foram para outro lugar, e você já está dentro de uma situação, você quer que eu estou fazendo aqui? Então, a gente parece que não escolhe muito não, coisa cósmica, que parece que metafísica. Aí tudo bem, tem esses conceitos todos para poder aliviar a nossa dor de interrogação que nós vamos carregar a vida toda. Mas a gente não sabe de nada. Certo. Ô, mano, me diga uma coisa, o que é que você acha do mercado para os artistas plásticos em Fortaleza? Eu acho que o mercado está cada vez melhor, porque os artistas estão cada vez mais tendo essa consciência do que é ser artista, que o artista precisa ser um profissional, trabalhar, ir à luta, e graças a Deus está acabando mais esse estereotipo de que artista é vida boa, curtidor, fumar e não sei para onde. Então, porque a arte foi marginalizada durante anos e anos e anos. Então, com essa coisa da ordem mundial, da nova mídia mundial, da internet, isso deu um upgrade muito grande na cabeça dos artistas para perceberem que é preciso, a gente é preciso caminhar e andar na velocidade da vida, né? Claro, sem deixar de viver o íntimo na velocidade do amor também, para a gente não se perder. Mas eu acho que o mercado melhorou a partir do momento dessa consciência que os artistas estão tendo de se agregarem ao que os tempos modernos pedem, os Facebook da vida, o Instagram, a comunicação da internet. Isso é uma coisa muito importante para o artista, o trabalho de mídia, porque é isso mesmo, só aparece, só acontece quem faz. Quem não faz não tem. É verdade. Né? É verdade. Hoje é um mundo paradoxal, o mundo das celebridades. Todo mundo fica celebridade de uma hora para outra e depois também se descarta. Então o que é bom vai ficar, entende? Você tem que ter essa consciência, porque hoje o cara fica famoso com a música do Pintinho que faz, aí estoura 1000 coisas na rede, depois some. Então quem vai ficando é quem tem esse talento, porque quem tem talento fica. É verdade. Agora, quem tem talento também tem que acompanhar, tem que estar inserido dentro desse mercado de internet e tudo mais. Eu digo sempre, mano, que quem faz bem feito faz muitas vezes. Olha quem aí. faz mal feito faz poucas vezes. Exatamente, muito bacana isso aí. Então, quem tem talento realmente faz muitas vezes. Isso é bacana, é um pensamento bem filosófico em cima do que eu te falei. Ô, mano, a nossa empresa está fazendo esse ano 29 anos e, como você sabe, a gente já homenageia aqui há mais de 25 anos os prefeitos, os empresários, os políticos. E este ano resolvemos pela primeira vez, eu acho que no Brasil, essa promoção que nós vamos fazer nunca foi feita. Nós homenageamos aqueles artistas, aquelas pessoas talentosas, aquelas pessoas vocacionadas, né? Que realmente vocacionadas para aquela atividade dela. O que é que você achou dessa ideia nossa de homenagear esses profissionais? Bacana, primeiro porque é uma coisa inovadora, né? Muito legal. E eu acho também que o mais importante disso é o tipo de energia que esse tipo de evento proporciona. Porque imagine, se você reúne pessoas que verdadeiramente são vocacionadas, elas estão indo ali não meramente para receber um prêmio, porque fulano é bem-sucedido, porque ficou milionário nisso ou naquilo. Não, as pessoas que estão indo ali são pessoas que ganharam o prêmio porque são vocacionadas para aquilo que fazem. Perfeitamente. Então, tanto faz você levar o Ivens, diz Branco, né, o seu Ivens, como levar um simples artista. Porque ambos têm estão lá inseridos no mesmo patamar, que é um patamar de vocação. Isso é que é bonito. Então, você não tem distinção se fulano é rico ou mais importante ou menos importante, ou um é artista porra louca, o outro é muito doido, o outro é intelectual, o outro é um grande político ou um político simples, não sei. Mas o grande barato é essa vocação. Isso é que é genial. Perfeito. Nesse seu novo evento, sabe? E nós vamos, viu, mano? A gente se iguala lá, sabe? Então Perfeito. Nós vamos nos confraternizar de uma forma muito comum, muito bonita. E todos vocês vão receber uma comenda Chico Anísio. Olha que bacana. Vou fazer uma homenagem ao que isso considero é muito, o maior cearense do século XX. Concordo com artista, você.
do século XX, que é o Esse é Chico completo, Anísio. porque também meu colega, era meu amigo, pintava muito bem, tinha uns trabalhos belíssimos, tinha quadros meus, eu tenho um quadro dele. Certo. E o resto não precisa dizer do Chico, né? Ator, humorista e tudo. E nós vamos também, mano, compositor. fazer uma homenagem póstuma especial à dona Celina Queiroz, que, como você sabe, ela era uma exímia pintora em porcelana. E uma grande incentivadora das artes plásticas também no Ceará, ela e o seu marido. Quer dizer, devemos muito a eles o que eles têm feito pelas artes plásticas no Ceará. Porque essa coisa do teatro também, o teatro, as artes cênicas e as artes plásticas. Tem até um teatro com o nome dela. Exatamente, que trouxe peças, e aí trazendo peças maravilhosas. Perfeito. E eu comuniquei ao chanceler Ayrton Queiroz essa homenagem, ele me disse, Roberto, eu faço questão de comparecer a essa festa. De modo que nós vamos fazer essa homenagem especial à dona Celina. E a Celina foi uma pessoa que me incentivou muito, me ajudou muito, ela e toda a família, assim, no começo da minha carreira. Perfeito. Eu tenho esse sentimento de gratidão por eles todos, foram maravilhosos. Perfeito. Mas, mano, eu fiquei muito feliz com a sua presença aqui no nosso programa e eu queria que você acrescentasse mais alguma coisa aí que eu não tenha lhe perguntado. Bom, acho que não tem mais nada para acrescentar, só que foi bacana vir. Eu confesso que eu sou um grande admirador do seu trabalho, porque eu acho que você devia também um dia, por alguém, por você mesmo, não sei, receber um prêmio de vocacionado. Você tem vocação para fazer exatamente o que você faz. Você é único em Fortaleza, quer dizer, você criou o seu estilo, a sua forma de se inserir no contexto social, intelectual, político, artístico da nossa cidade. Então você é uma pessoa importante, que faz um trabalho bem feito há muitos anos e ninguém mais vocacionado que você para estar nessa festa. Se eu tivesse condições, eu ia te dar um prêmio, porque você é vocacionado, tanto quanto a gente, por fazer o que você faz. Isso é muito bacana. Eu acho que é por isso que teve essa sacação de fazer isso dos vocacionados, porque você é um grande vocacionado. Muito obrigado, fazer isso. Fico muito feliz com as suas palavras. Inclusive, o ministro Biratã Aguiar, que fez parte da comissão, você vai ver lá quem foram as pessoas que votaram. Eu quero ver. Que votaram. Inclusive, o Elano de Paula votou. Quero ver quem são os traidores. Quem são os... O Biratã disse, Roberto, eu posso votar em você, porque você é um engenheiro civil. Então. Você é um engenheiro civil e há 29 anos vem fazer a sua vocação não é nada para construir. Pois mas eu digo, não. Concordo com ele, completamente. Eu prefiro homenagear os outros, não tem nada a ver, não. A minha ideia é justamente homenagear esses vocacionais espetaculares. Vocês vão ver o nível, toda semana agora nós vamos trazer um deles, para você ver o nível dessas pessoas que estão sendo homenageadas. Mas, mano, muito obrigado. Roberto, obrigado, eu que agradeço. Fiquei muito Parabéns feliz aí de você ter vindo aqui, meu irmão, eu que agradeço o nosso programa. Bacana. Aos telespectadores, muito obrigado pela audiência. Esse programa que tem o apoio cultural da New Land Veículos e da Unimed Fortaleza, vai ao ar no domingo às 19 horas, reprisa na segunda-feira, às 7h30 da manhã, reprisa na quinta-feira, às 14 horas, na sexta, às 20 horas. Na sexta-feira subsequente à primeira apresentação, essa entrevista do Mano vai para o YouTube, para todo mundo, estão lá já as 110 entrevistas. Eu vou dar a você um DVD dessa entrevista, para que você mostre aos seus amigos dessa entrevista que você nos concedeu. Muito obrigado a todos, grande abraço e uma feliz semana. Grande abraço a todos e meu obrigado, em particular, ao Praciano, o seu produtor, meu querido amigo das antigas. Grande abraço. Um grande abraço a todos. TV Fortaleza, na Casa do Povo, a voz da cidadania.